Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de Teoria da Contabilidade 2, hoje eu vou começar alguns pontos, a discutir alguns pontos do capítulo 5 do Scott, tá bom? Vou tentar fazer uma aula mais objetiva e eventualmente se surgir alguma dúvida vocês podem me perguntar e eu esclareço via fórum ou mensagens também, se vocês enviarem perguntas ou questões. Lembrando que nós estamos no tema 4 da nossa programação, tá bom? Esse capítulo, basicamente, ele começa a falar sobre a informação contábil e o seu reflexo no mercado de capitais. Então, é uma continuação lógica do assunto anterior, que foi a discussão da hipótese do mercado eficiente na sua forma semiforte e o efeito que a informação contábil proporciona no mercado, representado pelo comportamento do preço da ação. Fizemos o estudo de evento com o objetivo de fazer essa observação e, infelizmente, como a gente constatou, e no vídeo anterior eu comentei, outros fatores externos, como o coronavírus, a disputa entre Rússia e Arábia Saudita a respeito do preço do barril do petróleo, essa insegurança, essa incerteza nos mercados mundiais, não é? Gerou uma grande instabilidade, uma grande oscilação no preço das ações, tá bom? Enfim, o que é previsto em condições normais é que a nova informação influencia o comportamento da ação, exceto por outros eventos que podem influenciar. Normalmente, a informação nova influencia o comportamento da ação e há diversas evidências dessa relação, desse efeito. Esse estudo de Ball and Brown de 1968, ele contém evidências dessa relação. E basicamente esse estudo e outros iniciaram uma nova abordagem de estudos que é a informação, que é a abordagem baseada em informação ou Information Approach, que é basicamente investigar o efeito que a informação contábil tem no mercado de ações. E um dos principais incentivos para essa abordagem, a Information Approach, é verificar se a informação é útil, se ela é relevante para o mercado, para o usuário. E essa investigação pode ser feita com os dados de negociação das ações em bolsa. Então, com essa informação, com esse histórico de dados, a gente conseguiu avaliar se há uma relação entre mercado de ações e informação contábil, no sentido de avaliar se a informação disponibilizada, a informação contábil disponível ou divulgada é utilizada pelos investidores. Então, basicamente, essa informação, essa abordagem surgiu com esse objetivo. Então, essa definição eu encontrei no livro do professor Scott e resume muito bem essa ideia. Queremos avaliar, sob a hipótese do mercado eficiente, queremos avaliar se a informação é útil para o mercado, não é? Se as demonstrações contábeis são úteis. E, claro, o meu objetivo é verificar se o mercado reage após a divulgação das demonstrações contábeis. Essa é uma evidência da utilidade da informação. E diversos estudos surgiram com esse propósito, com esse objetivo. Sabemos que o mercado tem várias expectativas em relação às empresas. Quanto vai gerar de faturamento, quanto vai gerar de receita, lucro, enfim.
o desempenho da empresa é constantemente monitorado. E os analistas fazem muito bem esse papel, criando e elaborando estimativas a respeito do comportamento das empresas. Após divulgação das demonstrações contábeis, quando a gente tem a divulgação, né? Olha lá. Divulgação das demonstrações contábeis, eu consigo fazer uma revisão dessas expectativas. Eu consigo verificar se as minhas expectativas foram atendidas ou não. Se eu fui otimista ou se eu fui pessimista em relação aos números daquela empresa. E, obviamente, eu posso fazer recomendações diferentes após receber nova informação dessa empresa, após receber as demonstrações contábeis divulgadas. E, a partir dessa, considerando que essas revisões podem orientar o analista ou o investidor, eu posso observar mudanças em relação a decisões de compra, venda e, obviamente, eu vou encontrar alteração no volume negociado. Então, a própria alteração no volume negociado pode ser um indício de reação do mercado à divulgação das demonstrações contábeis. Então, eu posso analisar o comportamento do mercado e o volume financeiro negociado para verificar se há alguma alteração. Obviamente, próximo da data de divulgação das demonstrações. Outro estudo que seguiu a mesma lógica é o estudo do professor Beaver, de 1968, um estudo clássico da área, e examinou basicamente esse volume de negociação próximo da data de divulgação, com o objetivo de investigar o papel da contabilidade, essa abordagem informacional. Essa é outra evidência. E, a partir desses estudos da década de 60, muitos estudos surgiram com o mesmo objetivo de verificar se a informação contábil era absorvida, era utilizada pelo mercado. E como a gente pode definir se temos uma boa ou má notícia a partir das demonstrações contábeis? Ricardo, tem muitos números. É receita, é despesa, é patrimônio líquido, é ativo, são as dívidas. Geralmente, a gente se orienta, a gente busca avaliar o desempenho da empresa durante um período. Claro que todos os números são importantes, mas o que pode chamar mais atenção é o desempenho da empresa. Não é? Desempenho. E o desempenho ele é medido pelo lucro da empresa. Então, o lucro é um dos números mais observados, mais almejados pelo mercado. E como a gente pode avaliar se aquela informação, se aquelas demonstrações contábeis divulgadas, se aquele lucro apresentado nas demonstrações contábeis foi adequado, atingiu as expectativas do mercado. Nesse caso, eu posso simplesmente comparar com o lucro esperado pelos analistas. Os analistas de mercado criam expectativas acerca do desempenho da empresa e frequentemente, periodicamente, eles divulgam as suas estimativas, o lucro previsto. Qual o lucro previsto para Petrobras, o lucro de 2020 previsto para Petrobras? Você vai encontrar informação sobre isso, se você pesquisar. Qual o lucro previsto para Vale do Rio Doce? Qual o lucro previsto para Ambev para 2020? Eu estou pensando no ano de 2020. Se você pesquisar, você vai encontrar. E essas estimativas podem ser comparadas com o lucro divulgado. Então,
você consegue um parâmetro para avaliar se aquele resultado foi adequado ou não. Simplesmente você compara, você faz uma comparação. Então você vai pegar o lucro, não é? Ocorrido ou o lucro divulgado pela empresa. Então você vai pegar o lucro divulgado pela empresa e vai comparar com o lucro estimado ou o lucro previsto. E obviamente esse lucro previsto é o lucro produzido pelos analistas de mercado. Então, você consegue um bom parâmetro para fazer a sua análise. É claro que essa análise também requer bom senso, pois outras variáveis, o analista ele se esforça para fazer uma previsão com o mínimo de erro possível, mas a gente sabe que outras variáveis podem influenciar e notícias ou eventos que ele não previu, não é? Um exemplo é o coronavírus. Certamente o coronavírus, o analista que fez a sua previsão em dezembro de 2019, ele fez a previsão, eu vou olhar para 2020, eu quero prever o lucro da Petrobras. Em dezembro de 2009 ele divulgou a sua previsão. Em março ou fevereiro de 2020 ele já fez uma revisão. E constantemente essa revisão deve ser feita em função de outros eventos que influenciam as demonstrações contábeis. Então, uma maneira de avaliar se as demonstrações contábeis divulgaram uma boa notícia ou uma má notícia é simplesmente comparar com o lucro previsto pelo analista. E como avaliar essa reação do mercado a uma boa notícia, que pode ser um lucro acima da expectativa do analista, se você considerar que a empresa superou a estimativa do analista, algumas pessoas podem dizer que essa é uma boa notícia. E como o mercado reage diante dessa situação, ou seja, dessa boa notícia? Uma maneira de avaliar é o estudo de evento, que os senhores já estão familiarizados, não é? Vocês já conhecem o estudo de evento. Por exemplo, o analista pode divulgar um nível de lucro. Olha, o lucro esperado para 2020 é esse. E o lucro realizado pela companhia, depois que a empresa divulgou, tal, esse é o lucro realizado. Essa diferença significa que a empresa superou os analistas e conseguiu divulgar um resultado maior, um desempenho maior que o mercado esperava. Então, a tendência é observar um retorno anormal positivo, representando uma reação positiva do mercado diante desse desempenho. Obviamente, outros eventos podem acontecer na janela, como a gente já sabe. Outros eventos podem influenciar o comportamento desse retorno. Então a gente já consegue fazer uma leitura crítica desse método, mas isolando a divulgação das demonstrações contábeis e assumindo que o mercado não antecipou esse desempenho, a tendência é ver essa surpresa, essa reação surpresa, essa reação positiva do mercado diante da divulgação. Good news. Ou então eu posso ter um lucro esperado acima do lucro realizado, e nesse caso a reação pode ser contrária, ou seja, um retorno anormal em queda, ou seja, um retorno anormal negativo em função do desempenho apresentado pela empresa abaixo do que o mercado esperava. E essa pode ser uma bad news. Então, essa é uma maneira interessante de avaliar e simplificar também, interessante e simples de verificar o efeito que a informação contábil tem no mercado de ações. O estudo de Ball and Brown, de 1968, ele fez algo similar. Por que similar, Ricardo?
ele não tinha as estimativas, os dois autores, professores, cientistas na verdade, eles não tinham as previsões dos analistas. Então eles tiveram que fazer o quê? Comparar lucro de T com relação a T-1, ou seja, o desempenho desse ano em relação ao ano passado. No sentido de que, se houver um crescimento, é esperado uma reação positiva do mercado. Se houver uma redução, é esperado uma reação negativa, ou um retorno negativo. Eles fizeram isso, construíram esse gráfico. Essa linha em azul é a data de divulgação das demonstrações contábeis. A amostra total ela está simplificada por essa linha intermediária. Good News, GN, significa as empresas, contém as empresas que divulgaram crescimento no lucro. E Bad News, essa linha, contém as empresas que divulgaram uma redução do lucro. Então você já percebe uma diferença extremamente significativa no comportamento do retorno. Olha que interessante. E você pode me perguntar, mas Ricardo, muito antes, meses antes da divulgação, você já tem um descolamento do retorno desses dois grupos, Good News and Bad News. Sim, você já observa isso. E uma explicação pode ser os relatórios intermediários, os relatórios trimestrais que são divulgados periodicamente. E, obviamente, o efeito surpresa acaba sendo reduzido na divulgação do relatório anual. Então, relatórios intermediários podem explicar essa diferença. Tudo bem? E, claro, outras fontes de informação também podem ajudar o investidor, guiar o investidor. Muito bem. A partir disso, sabendo que o mercado reage de maneira diferente à divulgação das informações, os cientistas começaram a perceber que o retorno pode ser diferente para empresas que divulgam good news. Ou seja, você pode encontrar um retorno anormal muito elevado e um retorno anormal baixo. E isso chama atenção. Ora, uma empresa que tem uma variação grande de lucro, ela pode ter um retorno anormal grande e outra empresa um retorno anormal pequeno. Por quê? Não é? Porque esse comportamento é diferente. Então, surgiram estudos para investigar essa situação. Primeiro ponto, para entender essa diferença. O investidor vai avaliar sua carteira de ações. Ele recebe uma good news, certo? Uma boa notícia a respeito daquela empresa. O lucro superou a expectativa do analista. Ele decide comprar mais ações dessa empresa, em função do comportamento positivo, do crescimento dessa empresa, da lucratividade, da geração de riqueza dessa empresa. Mas essas ações têm um alto beta, um risco elevado. Se ele comprar muitas ações, ele vai aumentar o risco da sua carteira. O que fazer? Qual é a decisão? Comprar muitas ou poucas ações? Se ele é um investidor mais conservador, avesso a riscos, a tendência é restringir a compra de ações. Ele não pode comprar muitas ações dessa empresa, pois ele pode aumentar o risco da sua carteira. Então a tendência é ele reagir de uma maneira modesta em relação a essa notícia, em relação a essa divulgação, essa superação do lucro estimado ou da expectativa do mercado. Então essa reação menor influencia obviamente o comportamento das ações, do preço das ações e o retorno anormal, que pode ser mais modesto. Essa é uma diferença. Outras diferenças podem ser encontradas também. Caso vocês tenham interesse, a gente pode discutir esse ponto no fórum, tá bom? Além disso, pessoal,
Um ponto muito discutido na literatura da abordagem informacional são os famosos accruals, não é? O lucro, se você for pensar, ele é uma decomposição de fluxo financeiro e os accruals, ou acumulações discricionárias. Você pode ler também da seguinte maneira: o lucro ele pode ser decomposto da seguinte maneira: uma parte é caixa e outra parte é competência. Correto? Quando você olha o lucro, o resultado de uma empresa no ano, você sabe que diversos eventos já diminuíram o caixa ou aumentaram o caixa. Outros eventos ainda não passaram pelo caixa. Esse é o grande poder preditivo da contabilidade, mais especificamente da demonstração de resultado. Mostrar o potencial de geração de caixa ou de redução de caixa. Então, o lucro ele é decomposto em fluxo de caixa e as acumulações discricionárias ou os accruals, que é basicamente essa parte da competência. O professor Martinez, em seu trabalho de 2001, dividiu o resultado, então, de duas maneiras, em duas partes: o fluxo de caixa e as acumulações discricionárias, que na verdade é explicada pelo regime de competência. Essas operações que influenciam o resultado, mas ainda não influenciaram o caixa da empresa. E ao analisar as acumulações discricionárias, você pode decompor em duas partes: as discricionárias e as não discricionárias. As não discricionárias são associadas ao negócio, são registros, são lançamentos naturais do negócio. Então a empresa tem esse volume de vendas, pois ela tem uma demanda natural. Normalmente, esse é o volume de vendas considerando o porte da empresa, a região que a empresa atende, os clientes que a empresa atende. Então isso gera um volume de vendas. Com relação aos elementos discricionários, ou a parte discricionária, essa parte está mais associada ao tal do gerenciamento de resultados. Ou seja, é a gestão utilizando de escolhas contábeis ou optando por práticas contábeis que podem gerar um resultado maior. Esse é o objetivo da empresa, nesse caso. Guiadas por um incentivo, por exemplo, de aumentar o resultado no curto prazo, eu posso fazer uma escolha contábil ou uma prática contábil voltada para maximizar o resultado no curto prazo. E essa é uma maneira de gerenciar o resultado. Ou então, eu posso olhar para o meu resultado e, considerando que ele é monitorado pelos analistas, tomar decisões com o objetivo de suavizar o resultado, de não gerar muitas oscilações, pois a oscilação, a variância, o aumento do desvio padrão do meu resultado pode gerar uma preocupação. O analista pode ficar preocupado com aquela série, pois ela tem uma oscilação grande, uma variância grande em relação às outras empresas, pode ser um sinal de risco. Então, desvio padrão elevado, variância elevada, a empresa pode buscar escolhas contábeis ou práticas contábeis voltadas para suavizar o resultado e não gerar aquela oscilação, aquela variância ou aquele desvio padrão. Então, práticas de gerenciamento de resultado, tem uma literatura vasta sobre isso, vocês podem se aprofundar, vocês podem pesquisar sobre isso em periódicos da área, mas ela
ela tem várias maneiras de ser implementada, de ser operacionalizada, e basicamente tem incentivos, tem uma motivação por trás que acaba levando a gestão a essas medidas. Por fim, a persistência do lucro é outra abordagem da informação discutida pelo professor Scott, e ela está muito relacionada com a ideia de suavização do resultado que eu acabei de explicar. Então, retomando essa ideia de suavização, a empresa pode procurar se preocupar com a estabilidade da sua série de lucros e optar por suavizar o resultado. Quando ela opta por suavizar o resultado, ela pode influenciar o nível de informação ou o nível informacional. Como assim? Ora, se você está fazendo escolhas contábeis com o objetivo de suavizar o resultado e não gerar uma informação fidedigna, você faz uso daquela prática contábil só para aumentar o desempenho da companhia ou para gerar uma série com o mínimo possível de oscilações, uma série de lucro, você está influenciando diretamente a utilidade da informação contábil. Tudo bem? Práticas contábeis ou decisões da gestão voltadas para a suavização do resultado não necessariamente geram uma informação fidedigna, uma informação útil, uma informação relevante, fiel para o investidor. E nesse caso você reduz a utilidade da informação contábil. No fórum a gente pode discutir mais sobre exemplos e situações que ilustram essa prática. Enfim, a maior persistência, pessoal, regra geral, está associada a maior previsibilidade. Então as empresas que têm maior persistência acabam tendo uma maior previsibilidade, e a maior previsibilidade transmite segurança quando você fala em avaliação de empresas. Então, se você vai fazer uma avaliação, obviamente, você vai olhar para a série histórica dessa empresa. E se você encontrar oscilação, se você encontrar variações significativas, essa oscilação vai influenciar a sua previsão. Em termos de previsão do resultado da empresa, ou falando mais sobre a parte de avaliação, né? Quando a gente vai fazer a avaliação das empresas, a gente tem que considerar o histórico de resultados daquela empresa, e também a gente olha para o futuro, uma taxa de crescimento, outras variáveis que vão influenciar o resultado dela. E obviamente, se eu tenho uma série com uma série histórica com oscilação, com desvio padrão, variância, isso pode ser capturado de alguma maneira no meu modelo de avaliação. Portanto, se eu tenho lucros persistentes, esses lucros persistentes acabam contribuindo para a previsão de resultados futuros. Não é? Então, regra geral, a persistência do lucro é uma característica da informação contábil associada à contribuição na previsão de resultados futuros da empresa, assumindo que lucros persistentes são mais úteis na avaliação de investimentos. Então, realmente, eu posso ter essa relação direta entre persistência do lucro e previsão de resultados futuros. Bom, para exemplificar, eu tenho duas empresas, a empresa A e a empresa B. A empresa A tem lucros persistentes, então eu consigo fazer uma boa avaliação do desempenho futuro. A empresa B, com uma baixa persistência, a avaliação
do desempenho tende a acontecer com erros. Essa empresa que tem uma baixa persistência, essa baixa persistência está fundamentada nos accruals, basicamente. Essa natureza transitória e subjetiva dos accruals. E um exemplo dessa situação é propriamente as reversões. Então, uma empresa que faz reversões, não é, com frequência, tem essas oscilações no resultado, elas acabam apresentando uma baixa persistência. E em termos de avaliação de desempenho, isso prejudica a avaliação da empresa. Então, regra geral, empresas que têm lucros persistentes ou não têm essas oscilações periódicas ou com tanta frequência, tendem a apresentar uma boa avaliação do desempenho. Eu vou postar no Stoa também, pessoal, para vocês complementarem os estudos, um artigo. Esse artigo ele foi desenvolvido recentemente por um aluno do mestrado. Persistência do lucro e do valor justo em empresas não financeiras, evidências da América Latina. É mais um complemento para vocês estudarem a questão da persistência, que é também uma medida da qualidade do lucro. Tá? Eu vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Dúvidas ou questões que surgirem, vocês podem me procurar no fórum, enviar mensagens, a gente pode discutir. E com relação à atividade referente a esse tema, eu vou passar uma mensagem para vocês e a gente combina a entrega para a próxima semana, provavelmente na terça-feira. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos e um abraço.